se você me olhar andar aqui, né, com uma certa velocidade, se você calcular a minha velocidade média, vai dar um certo número. Mas esse número não vai dizer para você o que aconteceu. Ele não vai dizer para você, por exemplo, que eu estava andando devagar e depois andei mais depressa. A velocidade média não leva em conta isso, simplesmente divide a distância pelo tempo. Preciso focalizar um intervalo de tempo mais curto para poder discriminar entre intervalos ou trechos que eu andei com muita velocidade de trechos onde eu andei com pouca velocidade. A gente podia fazer isso, por exemplo, do trilho. Eu pego aqui um palmo, aqui tem uma régua, eu sei medir aqui 20 centímetros, eu posso medir 20 centímetros, né, e agora eu meço o tempo que leva para andar esses 20 centímetros. Vamos fazer isso de novo? 1, 2, 3. Para. 1 segundo e 96 centésimos. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Já, para! 57 centésimos. 57 centésimos de segundo. E a distância percorrida foi a mesma. Então aqui nós estamos vendo, focalizando a velocidade média num intervalo mais curto, tá certo? Então foi a velocidade média que a gente poderia obter com a primeira medida que a Jéssica fez. A velocidade média aqui no final a gente está percebendo que é muito maior, não é verdade? Mais do dobro, aliás, porque o tempo foi menos da metade. E se a gente agora for refinando isso, eu for pegando esse tempo em distâncias cada vez mais curtas, né, eu vou me aproximar da ideia que eu chamo de velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea é isso, é eu ir pegando intervalos cada vez mais curtos, medindo a distância percorrida naquele intervalo de tempo curto e dividindo a distância pelo tempo. Vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir fazer isso com esse aparelho que é um pouco rudimentar, mas vai chegar um instante no qual eu reduzo o intervalo de tempo pela metade, a distância também se reduz, mas o quociente continua praticamente o mesmo. Quando isso acontecer, eu digo que esse quociente chama-se a velocidade instantânea. Quando eu perguntei para ela qual era a diferença entre os dois, ela disse, no segundo a velocidade é maior. Mas toma cuidado com essa resposta, porque a velocidade é maior aonde? Se você pegar logo no início desse aqui, ó, e comparar com a velocidade final do outro, a velocidade final do outro era maior do que essa. Então toma cuidado, comparar velocidades é delicado. Aqui o que você poderia comparar seria a velocidade média, né? Ou então o tempo total que leva para percorrer, ou então a velocidade instantânea no final, por exemplo. São coisas que você poderia comparar. Tá? E eu vou representar aqui a velocidade instantânea, medida desta forma que eu acabei de indicar, ou seja, medindo distâncias percorridas em intervalos de tempo bem curtinhos e fazendo a divisão da distância pelo tempo, eu vou representar isso em forma gráfica. Para este fenômeno que você está observando, o gráfico velocidade-tempo tem esta cara aqui. Ele é relativamente simples. A velocidade aumenta à medida que o tempo passa, mas ela aumenta de um jeito muito simples. Que tipo de função é essa daqui? Função afim é um tipo de função afim, mas é um tipo muito particular. Como é que chama esse tipo particular aí? Tem uma coisa imediata sobre ela. Você não está lembrando? Isso aqui é uma proporção direta. Deixa passar um intervalo de tempo que eu estou chamando de T1. O gráfico te mostra qual é a velocidade ao final desse intervalo de tempo. Eu vou chamar de V1. Deixa passar o intervalo de tempo dobro de T1. Qual vai ser a velocidade ao final desse intervalo de tempo? O dobro do primeiro. Então, isto que é a característica dessa função de proporção direta. Quando eu dobro o intervalo de tempo, dobra também o valor, neste caso, da velocidade. Tá? Eu quero representar agora a segunda situação, aquela quando eu botei o livro do Marcelo embaixo do trilho. Como é que eu devo representar isso aqui? Será que ela deve ser paralela a essa? Será que ela deve ser mais inclinada? Será que ela deve ser menos inclinada? Lembre,
Eric, ela também começa aqui, porque no instante inicial a velocidade era 0. Então ela também começa aqui. Tem que estar mais inclinada, você tem razão. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque no mesmo intervalo de tempo, na segunda situação, a velocidade aumentava mais. Ela aumenta mais depressa na segunda situação do que aumentava na primeira. E aí eu sou levado a introduzir uma grandeza física, uma grandeza cinemática, cujo papel é dizer para a gente com que rapidez a velocidade aumenta. Tá certo? Essa grandeza chama-se aceleração. E eu vou defini-la da seguinte maneira. Trace um triângulo retângulo cuja hipotenusa esteja apoiada neste gráfico e que tenha um cateto vertical e outro horizontal. Esse cateto vertical aqui, ele é simplesmente a diferença entre a velocidade final nesse intervalo e a velocidade inicial no mesmo intervalo. É a diferença dessas duas velocidades. É o quanto a velocidade aumentou ou variou. Sempre que a gente quer em física representar a variação de uma quantidade, a gente usa um símbolo, que é uma letra grega, a letra delta. Delta indica para um físico a variação de alguma coisa. E neste caso, a variação de velocidade. Você pode interpretar assim, a variação de velocidade é o valor final da velocidade menos o seu valor inicial, que é exatamente o tamanho deste cateto vertical. Da mesma maneira, eu vou chamar o tamanho desse cateto horizontal de ΔT, o intervalo de tempo entre esses dois instantes. Nesse exemplo, este tempo menos este tempo. E eu vou definir a aceleração, que é a rapidez com que a velocidade muda, através do quociente dessas duas quantidades. Isso aqui vai ser ΔV dividido por ΔT. Então eu posso dizer que a aceleração do fenômeno 2 é maior do que a aceleração do fenômeno 1. Então, Daiane, voltando à comparação entre os dois, a comparação tem que ser feita através da aceleração. Você diz a aceleração do segundo caso é maior do que a aceleração do primeiro caso, o que quer dizer que a velocidade varia mais rapidamente no segundo caso. Tá bom?